Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso culto em português, o culto em português da Cocoa Presbyterian Church. Eu sou pastor aqui na Flórida durante muito tempo, estou aqui na Flórida desde 2014 e nos Estados Unidos desde 1990. E eu sou pastor de uma igreja americana aqui na Flórida Central, né? Então na área entre Orlando e a praia, né? Cocoa Beach. A nossa igreja é a Cocoa Presbyterian Church, é uma igreja toda americana, né? Só fala inglês, só eu e a minha esposa que falamos português aqui. E durante o Covid nós começamos a fazer esse culto em português para abençoar as pessoas que não podiam ir na igreja, né? Tinha muito brasileiro aqui que não podia ir na igreja, as igrejas não tinham estrutura de internet, aquele negócio todo. Agora tudo quanto é igreja tem, tudo quanto é pastor tem acesso à internet e sabe como lidar com a internet, né? Eu ainda estou aprendendo aqui, apanhando aqui um pouquinho. Mas aí nós começamos a fazer esse culto para abençoar essas pessoas. E Covid vai, Covid vem, o culto continua, né? A gente continua fazendo. Não é um culto completo, né? É um culto mais condensado, né? A ideia é te orar por você, trazer uma música para te encorajar, para te abençoar, para ajudar você a louvar a Deus e trazer uma mensagem de encorajamento, de edificação para a tua vida. Esse é o objetivo simples da nossa atividade aqui, né? Então não temos muita grande, não, isso é um culto feito com tecnologia simples, né? Eu ainda continuo aprendendo a lidar com a tecnologia, mas a ideia é te abençoar, é para isso que nós estamos aqui. E falando nisso, eu gostaria de fazer uma oração por você. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos por esse instante, por esse momento que podemos tirar para te adorar, para te louvar e para ouvir a tua palavra, Senhor. Quero orar pelas pessoas que estão nos assistindo, pedir que o Senhor as abençoe, que o Senhor as guarde, as proteja, Deus. Abençoa a saúde, abençoa as finanças, ó Deus, nesse tempo de crise tão difícil que o mundo todo está passando. Abençoa as finanças, ó Deus. Abre as portas para emprego, segura o emprego que já tem, dá graça para eles, ó Deus, dá sabedoria para eles, ó Deus. Abençoa as famílias, as crianças, os idosos. Ajuda-os, ó Deus, a caminharem com o Senhor durante esse período difícil. Seja o bom pastor deles, ó Deus. E caminha com eles nesses momentos turbulentos que nós estamos passando, Senhor. Continua abençoando a gente aqui no nosso ministério, ajudando a gente a exercer o ministério, que seja uma bênção para as pessoas. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. No nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, toda semana eu coloco uma música, eu vou lá no fundo do baú, né, como eu costumo dizer, vou lá no fundo do baú, porque eu saí do Brasil em 1990, então você tem a ideia de que, né, muita coisa mudou, muita gente boa apareceu, eu sei que muita gente boa apareceu, de vez em quando eu escuto algumas, mas eu trago na minha memória, no meu coração, pessoas que eu conheci, pessoas que eu trabalhei junto, ministrei junto, né, lá no Brasil, enquanto eu estava no Brasil. Logos, Rebanhão, Banda Azul, Vencedores, Jovens da Verdade, Jovens de Cristo, muita gente boa, né? Muita gente boa. Logos. Então eu conheci esse povo, trabalhei com a Emilade, né? Trabalhei com esse povo, e por isso normalmente eu pego as tradicionais, mesmo que não sejam eles, eu pego mais hinos que eu conheço, cânticos que eu conheço, que tem uma música boa, tem uma palavra boa, né, uma doutrina boa. Então esse é o objetivo. Então por isso que eu coloco aqui para você. Então vamos ouvir a música de hoje, né? Vamos ouvir o cântico de hoje.
sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Muito, muito boa, né? Muito boa. É uma benção essas músicas, é uma benção. Eu estou fazendo nessas mensagens, nessas últimas mensagens que eu compartilhei com vocês, eu tenho compartilhado mensagens baseadas em livros que eu publiquei, né? Então esses livros estão disponíveis no Amazon, né? Não tenho o livro em papel, a maioria dos livros, alguns dos livros em inglês que eu tenho aqui nos Estados Unidos, o Amazon ele imprime para mim. Então se você ordenar um livro em inglês aqui nos Estados Unidos, ele vai imprimir e mandar para você pelo correio. A maioria dos livros eu ponho no Kindle, né? Então livro digital, né? E-book.
Então eu tenho lançado vários livros, né? Tem vários livros, se você der uma olhada lá no Amazon, tem vários livros que eu publiquei. E eu acabei de lançar um chamado Aprendendo a Ser o Remanescente. Aprendendo a Ser o Remanescente. Então tá quentinho, né? Então eu estou fazendo uma série de mensagens baseada nos capítulos, né, deste livro. É um livro de meditação para ajudar você. Nós estamos vivendo uma situação, queridos, que é difícil, complicada para o povo cristão, porque nós estamos sofrendo perseguição, né, em muitos lugares há perseguição e somos considerados a minoria, mesmo que em países que são considerados países cristãos. O cristão verdadeiro, aquele que acredita nas Escrituras, que segue o Senhor Jesus, né? que tenta viver uma vida piedosa, eles são a minoria. Eles são a minoria. Você pode ser uma minoria, inclusive, na tua igreja. Né? Você começar a ler muito a Bíblia, a orar muito, a buscar o Senhor, a evangelizar, aquele negócio todo, o pessoal vai ficar, o que está acontecendo? Né? Então, nós somos os remanescentes nesse sentido, e nós temos que aprender a ser. Como é que a gente lida sendo a minoria, né? E sendo a minoria no meio de uma maioria que muitas vezes agora está se tornando agressiva contra essa minoria. Então, como é que a gente lida com isso? Então, esse livro é para ajudar você, te dar dicas de como lidar com essa situação, sendo a minoria, sendo o fiel, sendo aquele que quer seguir o Senhor e no meio de uma maioria que não está muito afim, né, não quer nada de seriedade com Deus, aquele negócio todo. Como é que a gente lida com essa situação? Então esse livro é baseado, é para esse tipo. Eu estou pondo aqui, né, você está vendo aí a capa do livro, né? Então você pode ir lá no Amazon e pegar esse livro, que é um livro que tenta te ajudar a te levantar os temas que um remanescente precisa entender para você aprender a viver nessa situação, que você é minoria, né? Talvez é no trabalho, talvez é na família, né? Eu conheço gente que é minoria na família, talvez que é minoria dentro da igreja, já mencionei isso, né? Então, como é que você lida com isso? Então, esse é o objetivo desse livro. Então, vai lá no Amazon, pega o livro. E hoje nós vamos falar de um tema que é extremamente importante, que é o remanescente. Ele precisa ser profético. Você já ouviu isso em algum lugar, mas muitas vezes isso soa mais como campanha política, né? A voz profética da igreja, aquele negócio todo. Não, o remanescente precisa ser profético. No meio daquela situação toda que ele está vivendo, né? da maioria opondo-se à minoria, aquele negócio todo, o cristão sofrendo, essas lutas, embates teológicos, né, ideológicos, a gente precisa ter uma voz profética. A gente não pode se calar. O remanescente, ele não pode ficar quieto. Não pode. Ele tem que ter uma voz profética. Né? E qualquer profeta do Novo Testamento, eu abri aqui em Amós, qualquer profeta do Velho Testamento, do Novo Testamento também, mas do Velho Testamento, tem esse tipo de atitude. Né? Por exemplo, eu estou aqui em Amós, né? Palavra que veio a Amós, né? Um dos pastores de Tecoa, né? Que só aquilo que estava acontecendo em Israel, 2 anos antes do terremoto, né? Quando o rei Uzias, né, o rei de Judá, Jeroboão, Joás, que era o rei de Israel, né, ele diz, o Senhor diz. Isso é o Senhor falando. Então a voz profética é essa voz de Deus através de você. E todo remanescente tem que ter essa voz. Todo remanescente tem que ter essa voz. É extremamente importante que você tenha
uma voz profética, né? Por isso que quando você lê qualquer dos profetas, a palavra do Senhor veio, né? É Deus falando através do profeta. E o remanescente, por causa da vida dele, ele é mais fiel, ele anda com o Senhor, ele é dedicado ao Senhor, ele está suscetível de ouvir a voz de Deus. E por isso ele não pode se calar, né? Deus vai falar com ele e ele precisa compartilhar aquilo que Deus está falando, né? Então, nos momentos quando a maré muda e perdemos a nossa superioridade, nós temos um papel a cumprir, e o remanescente tem esse papel, né? E o povo que é remanescente tem a sua voz, eles precisam fazer a sua voz ser ouvida, né? Uma voz profética. É isso que nós vamos aprender. Todas as gerações, todos os tempos bíblicos, né? Eu compartilhei aqui o profeta Amós, mas tem os outros profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, Zacarias, todos eles, Malaquias, todos eles tiveram uma voz profética. Eles estavam na maioria, Jeremias principalmente, né? Era grande minoria. E ele tinha uma voz profética para entregar para o povo. O Daniel, lá no palácio do rei, do Nabucodonosor, ele tinha uma palavra profética para entregar, não só para os babilônios, mas para o povo de Israel, que estava vivendo naquela época, né? Então, se nós vamos ser os remanescentes, queridos, também precisamos de nos tornar proféticos. Então, deixa eu compartilhar com você algumas coisas que ser profético significa, porque é o que eu falei lá no começo. Tem muita gente que usa esse termo. Olha, a voz profética da igreja. A igreja precisa ter uma voz profética. E muitas vezes é só a voz profética. Quando eles falam assim, eles falam no aspecto político da coisa. Eles acham que a igreja precisa condenar os poderosos. É só isso. A única coisa que tem na cabeça deles é esse tipo de ação da igreja. A igreja se levantar contra as injustiças que os poderosos fazem. Quase sempre isso tem conotação ideológica, e eu não quero entrar nisso, principalmente nessa época. Eu não quero mexer com isso, né, porque é um cacho de marimbondo, né? Então não quero mexer com isso, mas quase sempre essa é a ideia, a conotação ideológica da coisa, mas vai além disso. Então deixa eu compartilhar alguns significados dessa voz profética. O que significa? Então deixa eu explicar para você o que significa. Primeiro, ser profético significa ajudar as pessoas a entenderem por que chegamos aqui. O profeta ajuda as pessoas a entenderem a verdadeira razão de chegarmos nessa situação. Por que estamos nesta situação? O profeta tem a voz profética, a voz do profeta é para explicar. Você está aqui, você está passando por isso, por causa disso, disso, disso e disso. Isso é que os profetas fizeram no Velho Testamento. Os profetas fizeram isso de uma maneira muito clara, muito dura, para explicar para o povo por que vocês chegaram nessa situação, né? Olha, vocês estão passando fome, vocês estão passando dificuldade, vocês estão passando, os inimigos estão atacando, vocês estão fazendo isso, isso está acontecendo com vocês, isso está acontecendo, é por causa disso. E aí o profeta dá a lista. Deus, através do profeta, fala: olha, é por isso que essas coisas estão acontecendo. O profeta explica. E nós precisamos fazer isso para a nossa geração. O que está acontecendo, como chegamos, onde estamos. O profeta precisa explicar, você precisa explicar. Nós precisamos ajudar as pessoas a entenderem. Olha, é por isso que essas coisas estão acontecendo no nosso país, na nossa igreja, na nossa família, na nossa vida, na tua vida. Encontramos muitas partes em suas mensagens explicando as razões pelas quais eles estavam naquela situação peculiar. E qualquer profeta do Velho Testamento que você abrir, você vai ver o profeta explicando o que está acontecendo e por que aquelas coisas estão acontecendo, né? E é importante você fazer isso, né? Isso não vai fazer você ganhar o concurso de popularidade, né? Então
Você tira o teu cavalinho da chuva. Quando você começar a apontar o dedo e falar, ó, é por causa disso, é por causa daquilo, é porque você fez isso, é porque nós fizemos aquilo, é porque a igreja fez aquilo, ou deixou de fazer aquilo, não sei o quê. Quando você começa a apontar, a tua popularidade vai embora. É por isso que nós não temos uma voz profética muito forte, né? Mas o remanescente é a minoria, de qualquer jeito. E ele precisa explicar para o povo o que está acontecendo. As pessoas precisam saber o que está acontecendo para que possam ver onde eles fizeram a curva errada, onde é que eles viraram. Então, gente, foi naquele dia, naquele momento, aquela decisão, fiz uma decisão errada e agora dei uma guinada na minha vida e aquela guinada foi errada. E agora eu estou colhendo os frutos. O profeta ajuda a pessoa a entender isso. Dá uma olhada para trás e fala, onde é que eu errei? Foi isso que o apóstolo João, lá no livro do Apocalipse, fala, né? Olha, lembra de onde você caiu. Você lembra do dia que você tomou uma decisão e, bum, aquela decisão foi errada, precipitada, e aí as consequências vieram. E agora você está nessa situação e você precisa entender por que você está nessa situação. O profeta te ajuda a entender por que chegamos aqui, o que está acontecendo aqui. Então essa é a primeira coisa que o profeta precisa fazer, é ajudar, ser profético é ajudar as pessoas a entenderem por que chegamos aqui, quais as razões que trouxeram a gente nessa situação. Segundo, ser profético significa ajudar as pessoas a conhecerem as consequências se não mudarem seu curso de ação. Vou repetir para não ter dúvida. O profeta precisa ser profético, significa ajudar as pessoas a conhecerem as consequências. O que vai acontecer se você não mudar o seu curso de ação? Se você continuar nesse caminho, que os profetas faziam muito disso, se vocês continuarem nesse caminho, isso é o que vai acontecer. Né? Você vai para Amós, você vai para Jeremias, Isaías, Ezequiel, isso é o que eles dizem. Olha, se vocês não mudarem, primeiro ele explica o que aconteceu, por que eles estão naquela situação. Agora fala, se continuar nessa situação, isso é o que vai acontecer. Presta atenção, essas são as consequências. A presente geração precisa saber não apenas o que fizeram de errado, né? Às vezes até eles já sabem, mas se continuar no erro, o que vai acontecer? Haverá maiores consequências. O que estão fazendo não ficará impune. Isso é extremamente importante para nós. As pessoas precisam saber disso. A injustiça que eles estão cometendo. Isso não é só para crente, não. Todo mundo. As injustiças que as pessoas estão cometendo, elas terão consequências gravíssimas. E não é o profeta que vai causar essas consequências, não é a igreja que vai causar essas consequências, não é o partido de oposição que vai causar as consequências, é Deus mesmo que vai causar essas consequências. É uma coisa mais séria, é algo mais sério, mais profundo. A voz profética envidará todos os esforços para ajudá-los a parar. O objetivo é esse. Não continua isso. Olha, você chegou aqui, para. Tem um ditado aqui nos Estados Unidos muito interessante, fala, se você está num buraco, você para de cavar, né? Se você se encontrar num buraco, você para de cavar, porque quanto mais cava, pior fica, mais fundo vai. Então primeira coisa que você tem que fazer é parar. E aí depois você vai pensar como é que você vai sair do buraco que você entrou. Então a voz profética, ela ajuda nesse sentido, né? Muitas vezes as circunstâncias são muito dolorosas, porque nós, o povo remanescente, podemos ver as consequências chegando. Esse é o problema do remanescente, ele vê isso. O pai, a mãe, muitas vezes vê isso no filho. Ele vê o filho tomando a decisão, fazendo uma bobagem, e eles sabem o que vai acontecer, eles sabem a consequência, e isso quebra o coração deles. O pastor muitas vezes está nessa situação. Ele vê o irmão, a irmã fazendo bobagem, tomando uma direção errada na vida,
E ele sabe o quanto aquilo vai custar, a dor que aquilo vai produzir. Então a voz profética é não só anunciar o que aconteceu, como é que eles chegaram aqui, mas também ajudá-los a ver a consequência, conhecer a consequência. Se você continuar nesse caminho, é isso que vai acontecer. No Velho Testamento a gente vê esses profetas, né? Falou, olha, se você continuar assim, você vai perder isso, você vai perder aquilo, os inimigos vão fazer isso com você, os inimigos vão fazer aquilo, aquele negócio. Há uma lista, você vê claramente a lista. Os profetas dizendo. A questão é que nós vamos ser capazes de mostrar isso para eles. Eles vão parar de andar nesse caminho terrível que eles se encontram. Nós não temos esse poder, né? Mas eu gostaria muito, né, de ter o poder de fazê-los parar. Mas nós temos que ter a voz e comunicar a palavra, né? E finalmente, mais um aspecto da voz profética. Ser profético significa ajudar as pessoas a aprenderem a se reconectarem com Deus. O profeta ajuda as pessoas a se reconectarem com Deus. Ele explica para a pessoa por que eles estão naquela situação. Eles explicam para a pessoa que se elas continuarem naquele caminho, a coisa vai ficar pior e haverá consequências tristes, duras consequências. Mas o profeta também tem uma palavra de esperança. Fala, olha, volta para Deus. Se você se reconectar com Deus, Deus está disposto a te perdoar, a te aceitar, te receber de volta. O profeta tem essa chamada de volta para Deus. A voz profética não pode só condenar, não pode só dizer as consequências do que vai acontecer, aquele negócio todo e bater. A voz profética precisa oferecer esperança e uma saída para a situação do povo. O que eu vou fazer agora? Tá bom, pisei na bola, fiz tudo errado. O que eu vou fazer agora? A voz profética precisa ajudar a pessoa que está nessa situação a encontrar um caminho de volta para Deus. O profeta precisa, e a profetisa, no caso, eles precisam ajudar as pessoas a reconhecer o que aconteceu, por que eles estão passando por isso. As consequências de continuar naquele caminho. Mas não só isso. Eles precisam ajudar as pessoas a falar, ok, como é que eu saio disso? Como é que eu volto para Deus? Como é que eu conserto o meu relacionamento com Deus? O profeta tem que estar disposto a oferecer. E tem que ser capaz de oferecer essa saída, essa maneira de se reconectar com Deus, de voltar, de ser perdoado, de ser aceito, de ser transformado, a respeito da segunda chance, a restauração. Extremamente importante que a gente faça isso. Muitas vezes os profetas, as pessoas têm a ideia do profeta como aquele que vem batendo, né? Vem de sola, né? Como dizia o pessoal lá em Minas Gerais, vem da medalhinha para cima, naquele negócio, vem, bate, só bate. Não. Se você lê nas escrituras, os profetas sempre oferecem uma saída. Isso é o que você tem que fazer. Isso é o que você tem que fazer para restaurar o seu relacionamento com Deus, para voltar, para ser perdoado, para ser restaurado, para consertar essa bagunça que está a tua vida. O profeta sempre oferece uma saída. As pessoas precisam saber que existe um Deus que os ama, se preocupa com o bem-estar dele, um Deus gracioso e misericordioso. E essa mensagem é a mensagem profética, faz parte da mensagem profética. Então nós precisamos entender que algumas pessoas, boa parte delas, talvez a maioria, não mudará nem ouvirá o que temos a dizer. Não importa. Aí nós temos que perseverar como profeta, nós temos que falar, explicar para eles por que eles
por que eles chegaram, como eles chegaram onde eles estão. Explicar para eles as consequências, falar para eles as consequências de se eles continuarem nesse caminho. E ter a capacidade de falar, ó, você quer sair disso aí? Você quer mudar? Você quer voltar? É assim que se faz. O profeta, a palavra profética de cada um de nós, do remanescente, tem que oferecer essas opções e essas mensagens que são extremamente importantes. Sucesso não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é entregar a mensagem. Nós temos é que entregar a mensagem. O resultado fica nas mãos de Deus. Por isso que nós somos os remanescentes. Vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua mensagem e pedimos que o Senhor nos abençoe. Nos ajude, ó Deus, a termos uma palavra profética nesse mundo em que vivemos. Mesmo sendo minoria, mesmo sendo desacreditados, ó Deus, nos ajuda a trazer uma palavra profética. Abençoa cada um que está nos ouvindo e usa-os, ó Deus. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, por ter assistido. Checa lá no Amazon o nosso livro, Aprendendo a Ser o Remanescente. E não se esqueça, eu tenho durante a semana, de segunda a sexta, eu lanço devocionais curtinhos, chamado Um Pingo de Prosa, que é nesse canal aqui que você está assistindo esse vídeo. E toda semana, de segunda a sexta, eu lanço meditações em versículos da Bíblia para abençoar as pessoas durante a semana. E aí no final de semana a gente faz algo maior um pouquinho. Então dá uma checada lá durante a semana, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, pessoal lá da igreja. Né? Eu não estou a fim de fazer concorrência, eu não tenho igreja de língua portuguesa, né? Minha igreja é de língua inglesa. Então, compartilha, abençoa a gente, tá bom? Se a gente não se encontrar durante a semana, a gente se encontra no final de semana. Um grande abraço, Deus te abençoe.